Então, sistema reprodutor masculino, a gente vai ver número 1, estrutura do testículo, que é a gônada masculina. 2, glândulas sexuais acessórias, fundamentais para a secreção de líquidos que mantém o espermatozoide viável na parede genital feminino. Eixo hipotálamo e hipófise-testículo. Metabolismo da testosterona no macho. Ações do hormônio androgênico, andros é homem, gene de formação de homem, ou andros masculino, né? Formação do macho. E anatomia do aparelho reprodutor nas espécies animais domésticas. Isso aqui a gente vai ser só uma palhinha, porque você já viu essa anatomia, é só uma rápida revisão. Não é o objetivo da nossa aula. Bom, então, estrutura do testículo, olha que interessante. Vocês têm ali os túbulos seminíferos, sim, que é o número 7, sim, eles estão extremamente enrolados dentro de cada porção do testículo, extremamente enrolados, é onde é produzido, então, o epitélio geminativo masculino, dentro do túbulo seminífero, já vai ver a estrutura, né? A célula de Sertoli, que dá sustentação a esse túbulo, secreta um líquido, um fluido tubular, que que vai em direção ao epidídimo, então passa pelo número 6, que são a rede testicular, e depois, número 5, os cones eferentes. Não, os ductos eferentes. Eferentes quer dizer para fora, eferente para fora. Então, o número 6 são a rede testicular, rede testes, que a gente chama, e 5 são os ductos eferentes, que vão para o epidídimo, tá? Lembrando assim, o espermatozoide ele nasce imóvel, a gente diz imaturo, a cauda, o flagelo não se mexe. Sim? Como é que ele se desloca para o epidídimo? Através desse fluido tubular secretado pela célula de Sertoli, que é fundamental para isso, né? No epidídimo, vocês têm número 2, 3 e 4, vocês têm a cabeça do epidídimo, número 2, 3 o corpo e 4 a cauda. No epidídimo, o espermatozoide será maturado, ou seja, ele vai adquirir motilidade do flagelo, aí ele se torna móvel, fica em média de 10 dias, em média fica 10 dias dentro desse epidídimo, da cabeça até a cauda, onde então poderá ser ejaculado a partir do final dessa cauda e início do ducto deferente. Número 1, ducto deferente. Deferente quer dizer diferente. Deferente, diferente. Eferente para fora. Então, ducto deferente. Lembrando que o epidídimo, assim como os cones eferentes, eles surgem do ducto mesonéfico, ou ducto de Wolff. Não faz parte da eminência genital. A gônada, testículo, ela é par, não é? Ela surge da eminência genital na porção dorsal, na porção dorsal do abdômen, do fetinho. Tanto no macho como na fêmea surge essa eminência genital, e em machos, graças ao cromossomo Y, você tem a formação do testículo, e esse epidídimo, ele é acoplado a partir do ducto mesonéfico, onde ele é formado, a esse testículo, tá? Então, a função do epidídimo é tornar móvel esse espermatozoide. Bom, como é que é esse túbulo seminífero? Isso é muito interessante. Vocês olhando na figura de cima, aquele esquema de um desenho, de um esquema, de uma micrografia óptica, né? Você tem células que vão de uma extremidade a outra desse túbulo, da espessura desse túbulo, sim? Da porção basal até a porção luminal. Aquela é a célula de Sertoli. E um monte de célulazinhas entre a célula de Sertoli, esse monte de célulazinhas é o epitélio geminativo, que vai da espermatogônia até o espermatozoide. Bom, vocês estão vendo ali a cauda, bem na luz desse desenho de cima à esquerda, aquela é a cauda que está imóvel, ou flagelo do espermatozoide. Tá? Embaixo à esquerda você tem a figura, a microscopia óptica, a fotografia da microscopia óptica, como ela é obtida, sim, do túbulo seminífero. Eles têm um túbulo seminífero, né, cercado por outros túbulos, partes de outros túbulos ao redor. Bom, nesse esquema do centro e à direita, você tem o número 7, a célula de Sertoli, que ela vai de uma extremidade à outra do túbulo seminífero. Tá? Em seguida a gente vai ver a função da célula de Sertoli. Bom, isso aqui é importante, ó. E embaixo, o número 1 é a membrana basal, então essa célula de Sertoli está apoiada na membrana basal, e abaixo da membrana basal, que não está mostrada ali, você tem um capilar sanguíneo, que fornece sangue, através do sangue, fornece oxigênio, nutrientes, e recolhe os metabólitos para esse epitélio geminativo. Atenção, número 1 é espermatogônia. A partir do número 2 é espermatogônia, desculpe, 1 é membrana basal, número 2 é espermatogônia. Número 3 eu tenho espermatócito primário, que é a primeira divisão mitótica, 2N, 2N, espermatócito primário, né? A espermatogônia forma duas células filhas iguais, 2N e 2N, espermatócito primário. Bom, olha que interessante. Esse espermatócito primário,
a partir dele, fica fechado o epitélio germinativo para o lado basal da célula. É o número 8, chamada barreira hematotesticular, naquela linha vermelha horizontal ali, número 8, barreira hematotesticular. E o que é interessante, esse espermatócito, ele produz na sua superfície, sintetiza e secreta para a superfície, coloca na membrana plasmática, proteínas que o organismo considera como não próprio, no self, não próprio. E, portanto, se tornam antígenos. Essas proteínas que o espermatócito primário produz se tornam antígenos. Espermatogônia não, espermatogônia é self. Não há reação antígeno de corpo. Mas caso que o sangue, e aí esses antígenos permanecem durante toda a formação do espermatozoide e acompanha o espermatozoide. Proteínas que a própria célula produz, que o organismo não reconhece como próprio. Então, caso que o sangue entre em contato com esse epitélio germinativo, espermatócito para espermatozoide, eu vou ter destruição dessas células pelos anticorpos do próprio sujeito. Por exemplo, se eu injetar o meu espermatozoide na minha corrente sanguínea, os meus anticorpos vão destruir esse espermatozoide, porque ele é reconhecido como não self, não próprio. Tá? Então, esse microambiente pela célula de Sertoli protege esse epitélio germinativo. Bom, orquite é inflamação do testículo, não é testiculite, é orquite. Orcus é testículo em grego, então orquite é inflamação do testículo. Pode acontecer, não é muito comum, mas pode uma orquite causar esterilização, tornar o sujeito infértil, né, ou estéril, porque o sangue, os anticorpos presentes no sangue destruindo esse epitélio germinativo. Não é assim muito comum, mas pode acontecer por um processo inflamatório severo no testículo. Sim? Caso o sangue entre em contato com esse epitélio germinativo, espermatócito até espermatozoide. Bom, como isso aqui é uma fábrica de 24... Então, importante. Então, quem faz a nutrição a partir do espermatócito primário é a célula de Sertoli, porque o espermatócito primário até espermatozoide não tem mais acesso ao sangue. É só através desse intermediário chamado célula de Sertoli. A célula de Sertoli também produz aquele fluido que leva o espermatozoide até o epidídimo, seria ali o número 6, espermatimadura, depois já sofre a espermiogênese. E também, assim, como isso aqui é uma fábrica de 24 horas, e é muito intensa, essa mitose e meiose, pode acontecer de ter células mal formadas. A Sertoli fagocita essas células mal formadas, não deixa de seguir adiante. Tá? Então, ela realmente é uma guardiã desse epitélio germinativo. Nutre, protege e mantém essas células, e tira as células mal formadas, que é um processo normal. É produção em série, alguma célula vai sair mal formada. Tá? Célula de Sertoli. Sertoli é o sujeito italiano que descreveu essa célula. Bom, aqui vocês têm um esquema de uma célula de Sertoli de humanos, né? E observem bem, ó, o número 8 são as células de Leydig. As células de Leydig, elas produzem testosterona. As células de Leydig produzem testosterona. Então, o hormônio masculino é originário dessa célula de Leydig, também chamada célula intersticial. Por quê? Porque ela está, esse é um túbulo seminífero, esse é outro túbulo seminífero. Ela está entre os túbulos seminíferos, no interstício, célula intersticial. Sim? Ela sintetiza testosterona e também sintetiza estradiol, a gente vai ver depois. Estradiol, o símbolo do estradiol é E2. Símbolo do estradiol é E2. É o estrógeno mais importante da fêmea. E o macho também tem estradiol a partir da testosterona. Já vamos ver isso. Então, a célula de leite produz além de testosterona, uma menor quantidade de estradiol. Bem menor, né? Tá? É claro que esse hormônio é liberado para o sangue, né? Bom, então, nesse retângulo de borda azul, à esquerda, você tem as várias funções da célula de Sertoli, e cada vez se descobre mais coisas, né? Então, assim, no primeiro pontinho, mantém o epitélio germinativo, vocês já viram isso, ele se mantém, fagocita as células mal formadas, terceiro pontinho, secreta líquido para o transporte de hematosóide ao epidídimo. Até aqui, para nós, tem uma novidade. Converte testosterona em estradiol, ele produz testosterona e dentro dele é convertido em estradiol, é só um passo metabólico, nós vamos ver isso depois. Eu sou uma testosterona, agora sou um estradiol, bem simples, só um passo metabólico. Produz inibina, nós vamos ver isso, bloqueia a liberação de FSH, produz hormônio antimileriano, atrofia o ducto de Miller no feto. Lembrem, no feto é produzido, seja macho, seja fêmea, 2 pares de ductos bilaterais, 2 pares. Sim? O de dentro é o mesonéfico, o de Wolff, e o de fora é o para. Esse de fora, esse aqui, o de fora, é paramesonéfico, para quer dizer ao lado do mesonéfico, ou de Miller. Miller lembra a mulher. Só que tem um detalhe. Esse de Wolff produz a genitália interna masculina, tende a atrofiar,
e esse aqui tende a desenvolver. Sim? Então, se for fêmea, não precisa fazer força, vai atrofiar o de Wolff e o paramesonéfico, vai, tá? Bom, se o cara é macho, XY, tem que fazer o contrário, ele tem que desenvolver o ducto de Wolff e atrofiar, desenvolver o ducto de Wolff e atrofiar o de Miller, fica só com o masculino. Então, a célula de Sertoli produz hormônio antimilleriano na vida fetal, não é inibina. Inibina bloqueia a liberação de FSH na adenipófise, não vão confundir, uma glicoproteína. O antimilleriano, também glicoproteína, inibe ou atrofia o ducto de Miller, para que o sujeito tenha só a genitália masculina no seu interior, não a feminina. Não vai ter útero, não vai ter vagina, não vai ter fibra da tuba, sim, isso não. O ducto de Miller produz isso, o cara XY, masculino, atrofia, tá? Bom, e por último um pontinho, tá bem? Então, inibina inibe o eixo do FSH, liberação do FSH, e antimilleriano atrofia o ducto paramesonéfico, mais externo, para que produz genital, é responsável pela síntese da formação da genitália interna feminina. Se o cara é macho, isso aqui tem que ser atrofiado, sim? A testosterona da célula de Leydig é que vai desenvolver o mais interno, que é o ducto de Wolff. Wolff lembra lobo, né? A palavra lobo, masculino. Bom, último pontinho, secreta um ABP. ABP é proteína ligadora de andrógeno, Androgen Binding Protein, proteína ligadora de andrógenos, que estabiliza a concentração de andrógenos nos tubos seminíferos. Essa ABP é de exclusividade da célula de Sertoli e é liberada para o sangue. Então, todo macho tem uma pequena quantidade de ABP. Sim? Lembrando que... Bom, vamos devagarinho. Tá. Olha que interessante. A testosterona, ela tem dois destinos, caso haja enzimas para isso, tá? Na esquerda, você tem a 5-alfa-redutase, vocês já viram isso, transforma um único passo metabólico, transforma testosterona em dihidrotestosterona, que é 2,5 vezes mais potente ou mais virilizante que a testosterona. Mas o número de receptores no organismo é em menor quantidade. Por isso que a testosterona é mais importante, porque é produzida em maior abundância e tem maior número de receptores pelo organismo. Mas a dihidrotestosterona é mais potente. Ou a enzima aromatase, também o único passo metabólico, transforma testosterona em estradiol. Notem, a testosterona tem 19 carbonos, a estradiol tem 18 carbonos. Aquela linha vertical, aquele pauzinho entre os dois primeiros benzenos, anéis aromáticos, à esquerda do estradiol, não existe na testosterona. Vocês têm lá em cima, os dois primeiros anéis, tem um pauzinho em cima, né? Uma ligação de carbono, na metila, e no estradiol isso não existe. Só tem os dois anéis de benzeno, então 18 carbonos, estradiol. Tá? Onde houver aromatase, eu vou ter a conversão da testosterona em estradiol. Sim? Na tabela 3, vocês têm o tempo requerido para passar o espermatozoide através das várias partes do epidídimo. Tempo que a média é em torno de 10 dias. 10 dias, tá? Então, você tem as espécies em inglês, o nome, né? E bem à esquerda a tradução. Isso aqui vai ser importante para vocês depois, ao longo do estudo da zootecnia, né? No curso de vocês, tá? O varrão, o touro, o camelo, o carneiro, o homem, né? E o garanhão. Stallion é garanhão, tá? Bull, touro, boar, é que assim se fala, varrão, que é o cachaço macho, né? O porco macho, tá? Em torno de 10 dias. Ele fica mais tempo na cauda, observem bem, mais na cauda do que na cabeça e no corpo. Mas não, só curiosidade. 10 dias para adquirir motilidade, em média. Bom, aqui vocês têm o sêmen. O que é sêmen? Isso aqui é importante, pessoal. Sêmen, conceito lá de cima, é constituído por uma parte líquida originada principalmente das secreções das glândulas sexuais acessórias e pelos espermatozoides. Então, sêmen não é só espermatozoide. Sêmen é a conjunto das secreções das glândulas sexuais acessórias, vesícula seminal, próstata, glândulas bulbouretrais, vesícula seminal, 2, próstata e glândulas bulbouretrais. É o conjunto dessas secreções mais espermatozoides. Tá? E aí vocês podem ter sêmen com baixa concentração de espermatozoide ou baixa motilidade, chama-se oligospermia. Não sêmen, oligo é pouco, com baixo número de espermatozoides. Ou quando não tem espermatozoide, azoospermia. Existe sêmen, existe a secreção, mas não tem espermatozoide. Azoospermia. Zoo é vida, não tem vida, não tem espermatozoide dentro. Azoospermia. Sim? Na aula de reprodução, mais adiante, no curso de tecnia, vocês vão ter uma ideia melhor sobre isso. Tá? Bom, aqui você tem volume de ejaculado em mililitros.
como eu disse assim, a área mais complexa da fisiologia em fisiologia animal é a reprodução. Em fisiologia animal é a reprodução, porque cada espécie tem uma maneira de se portar, de ciclar ou de se reproduzir. Né? Então, por isso que o pessoal se especializa, tem gente que trabalha só com ruminantes, grandes ruminantes, pequenos ruminantes, os porquinhos, que é um mundo à parte, aves também, um mundo à parte. Tá? Então, vê aqui, você tem espécie, volume e tempo de ejaculação. Já observe que o local de deposição do sêmen na genitália interna da fêmea varia muito. Por exemplo, o porco, macho, coloca no cérvix e o garanhão no útero, não é na vagina. Tá? As demais espécies é na vagina. Então, no cérvix, o porquinho, e se você olhar no porquinho, olha o volume, 150 a 500 ml de sêmen. Leva uns 10 a 20 minutos essa cópula. A porca fica paradinha da silva, 150 a 500 ml. Tá bem? O cão, 30 a 40 minutos. Por que demora tanto tempo de ejaculação? Porque, na verdade, como o cão tem aquela bulbo peniano, você viu isso com a professora Sueli, distende aquele bulbo e tranca na vagina da cadela. Qualquer canino faz isso, lobo, coiote, né? E hiena, que é para não sair o ejaculado para fora. Então, até desintumescer, desinchar esse bulbo peniano leva muito tempo. Tá? Bom, o touro, o carneiro e o gato basta só a ejaculação rapidíssima, questão de 1 segundo. Tá? Mas a quantidade que o porquinho libera é brutal de sêmen, né? Olha a capacidade dessas glândulas sexuais acessórias, tá? Então chama atenção aqui a diferença na deposição do sêmen, porquinho no cérvix e o garanhão no útero. Bom, o aparelho genital do carneiro, essa figura, vamos repetir, não custa nada. Número 3, o 1 é o escroto com o testículo lá dentro, não está mostrando o epidídimo, né? 3 é o ducto deferente, que quer dizer diferente. 4, vesículas seminais, é par, vesículas seminais. 5, próstata, que no ruminante elas são sempre mais rudimentares. E 6, as glândulas bulboretrais, tá? O S peniano com um músculo retrator do pênis. Eu sei que é um carneiro, porque na ponta da glândula tem um apêndice vermiforme que faz um movimento de chicote e faz uma rotatório, né? E lava a entrada a entrada do cérvix, né? Mas ainda dentro da vagina, lava com esse sêmen para garantir que fica bem presente esse sêmen no início desse útero, do cérvix, no caso, né? E ali vocês têm, deixa eu ver se aparece aqui, você tem a glândula prostática, né? O cão só tem glândula próstata, só tem a próstata, e aquele bulbo do pênis que incha, né? Por sangue, né? Durante a cópula. Incha dentro da vagina, né? Se for inchado antes, não vai penetrar. Bom, olha que interessante. Glândulas sexuais acessórias. O cão só tem próstata e a ampola, que é uma dilatação próxima à vesícula seminal, ampola do ducto deferente, né? E o gatinho não tem vesícula seminal. Então, carnívoros, o gato não tem vesícula seminal. Então, o seu ducto mesonéfico de Wolff, aqueles dois internos, não vão produzir só epidídimo e ducto deferente. Não produzem vesícula seminal, tá? Os demais espécies têm todas as glândulas sexuais acessórias, tá? Esse é o artigo chamado livro Jukes, né? Tratado de Fisiologia dos Animais Domésticos. O Richard agora é o editor. Próstata. Qual é a função da próstata? Presente em todos os mamíferos domésticos. Lembrando que os ruminantes ela é mais rudimentar. Próstata. Composição da secreção. Ela produz íon citrato, o ácido cítrico, são os que estão ali em vermelho e negrito, né? E o pH levemente alcalino. Bom, neutraliza a acidez dos outros líquidos seminais do trato feminino. Então, esse é uma maneira de tamponar a acidez da genitália interna, tá? Bom, citrato e ácido cítrico, citrato, ele retira o hidrogênio da forma iônica, retira o hidrogênio da forma iônica. O hidrogênio, se ficar na forma iônica, ele desnatura a proteína. A proteína tem uma conformação, o hidrogênio desfaz as pontes de sulfeto, reduz a ponte de sulfeto, e a proteína perde a sua forma. Isso chama desnaturação, se desnatura. Se ela perde a forma, ela é uma proteína, mas não tem função. Todo ser vivo produz ácido, todo ser vivo produz hidrogênio.
espermatozoide é um ser vivo, é uma célula viva. Ela produz hidrogênio no seu metabolismo. A aparelho genital da fêmea também é uma célula de ser vivo, produz hidrogênio. Então, o íon citrato, ele captura esse hidrogênio, e tira ele da forma iônica. Não vai desnaturar a proteína. Aquele sujeitinho de bigodinho, o Adolf Hitler, como ele estava conquistando o mundo, ele teve gastrite. Dá muita preocupação conquistar o mundo. E ele tomava limonada. Como eu era ignorante nesse assunto, ele disse, esse cara tá louco, ele só pode ser doido. Gastrite tomando limonada. Limonada tem ácido cítrico. Depois eu fui ver, passado do tempo, o ácido cítrico, ele é tampão. Então, o hidrogênio liberado pelo ácido clorídrico, aliás, o hidrogênio do ácido clorídrico, pelas células, ele era capturado por esse ácido cítrico da limonada e impedia que esse hidrogênio então fizesse mais estrago ainda na gastrite. Ele tinha tempo ainda de conquistar o mundo. Divertido, não? Bom, vamos adiante. Tendência à hipertrofia benigna, a neoplásica é tumor maligno, principalmente no homem e no cão, né? E aí, assim, o PSA é um antígeno específico da próstata e ele é mensurável no sangue. Então, se a próstata está hipertrofiada ou está no maligno, eu vou ter maior quantidade de PSA do que o normal. Sempre vai ter PSA no sangue. Vou ter PSA maior que o normal, indica que a próstata está com problema. Ela pode ser uma tumoração benigna ou maligna. E lembrando que a uretra, onde passa o xixi, a uretra, está envolvida pela próstata. Se ela hipertrofia, ela estrangula essa uretra e dificulta a micção. A micção se dá de modo intercalado, não em jatos contínuos, né? O tumor de próstata não é brincadeira, é bastante agressivo, sabe? É bom não bobear. Os rapazes devem sempre fazer um exame anual desse PSA ou fazer o toque para ver como anda a próstata, né? Muito a partir dos 60 anos de idade. No mínimo, né? Bom, vesículas seminais secreta uma secreção mucosa rica em frutose e ácido cítrico. Frutose, pessoal, isso aqui é bem interessante. O primeiro raiozinho lá em cima. A frutose é a principal fonte de energia para o espermatozoide. Você sabe que a frutose é um monossacarídeo, assim como a glicose. Frutose e glicose são monossacarídeos. O mais comum no organismo, o monossacarídeo de maior utilidade na célula é a glicose. Sim? Mas por que o raio de espermatozoide então se alimenta de frutose e não de glicose? Acontece que ele, sendo a principal fonte de energia, não compete com as bactérias presentes na vagina. A vagina é um ambiente aberto, tem bactérias. As bactérias se alimentam de glicose, não se alimentam de frutose. Então, a comidinha específica para o espermatozoide é dada pela frutose, que é secretado pelas vesículas seminais e também glândulas bulboretais. Frutose, tá? O monossacarídeo específico para o espermatozoide não tem competição, ele garante a sua fonte de energia específica para ele, né? Não havendo competição com outras espécies, tá? O inositol, então, pode ser convertido em frutose, ele é um precursor de frutose. Glândula bulboretral, secreção mucosa lubrificante emitida antes da ejaculação. As ampolas é mais importante no cão e no garanhão. Reservatório adicional de espermatozoides nesses animais, touro, cavalo e cão, tá? Volume de sêmen. Isso aqui não é tão... Vamos ver agora a regulação. Elas não é à toa, elas mantêm, são secreções, principalmente contendo ácido cítrico, frutose, e levemente alcalino, né, para garantir a sobrevida do espermatozoide dentro do aparelho genital feminino. Muito bem. Obviamente vai ver o tempo de permanência de cada um desses espermatozoides, tá? Uma ideia geral, né? Então vamos ver aqui. Vamos ver então a regulação hormonal da reprodução. Reprodução não se faz sem hormônio. Reprodução não se faz sem hormônio. Se não tiver hormônio, a reprodução não vai acontecer. Então, precisa de uma saúde hormonal bem adequada para que a reprodução funcione corretamente. Então, você tem assim, ali vocês têm, à esquerda você tem a hipófise, a neurohipófise vai secretar ADH e ocitocina, e a adenipófise, que para nós é o que mais interessa em termos de regulação do eixo, tá? Eixo hipotálamo, hipófise, testículo. Então, assim, relembrando aqui, vocês têm a adenipófise, primeiro, né? Os hormônios hipotalâmicos secretam hormônios liberadores e hormônios inibidores, conforme o tipo de hormônio, para o sangue.
e através desse sistema porta hipotalâmico hipofisário, bem à esquerda ali, toda aquela irrigação azulada, né, do pedúnculo hipofisário, sistema porta hipotalâmico hipofisário, atinge células específicas da adenipófise, células específicas. Por que específicas? Porque elas têm receptores para esses hormônios liberadores ou hormônios inibidores. Liberados por quem? Pelo hipotálamo, tá? Então, vocês têm, só para relembrar, você tem o ACTH da figura, que vai atuar liberado sintetizado e secretado pela adenipófise, atua sobre o córtex da glândula adrenal, hormônio adrenocorticotrófico, né, liberando mineralocorticoides, glicocorticoides e hormônios androgênicos de baixa potência. Você tem a tireoide, o TSH, hormônio estimulador da tireoide. Nas gônadas, o FSH e LH, vocês têm ali, nessas gônadas, o da esquerda é um testículo, o da direita é um ovário. Tá? Para usar a imaginação, vendo o que é um ovário. Ou seja, FSH e LH. Atenção. Dentro da espécie, é o mesmo hormônio, o FSH e o LH. Então, o do porquinho e da porquinha, o FSH e o LH é o mesmo. O do carneiro, o FSH e o LH é o mesmo da ovelha. E entre o homem e mulher, FSH e LH é o mesmo. Sempre assim. Tá? Então, o meu FSH é igual a de vocês gurias, e o de vocês gurias é igual ao meu, do Arthur e do Max. Tá? Max Arthur. Sim? FSH e LH. São glicoproteínas. São gonadotrofinas, afinidade pelas gônadas. Onde é que elas são produzidas? Produzidas e secretadas pela adenopófise, por ordem do hipotálamo. E depois você tem a prolactina. A prolactina, ela estimula a síntese de leite. Não estimula a formação da glândula mamária. Estimula a síntese de leite, tá? Aliás, desculpe. Estimula a formação da glândula, no sentido de formação, no sentido de estimular os alvéolos a crescerem. Isso é errado. Mas não a contração, a injeção do leite. A injeção não, mas a síntese de leite é a apuração da prolactina, prolactina. Sim? Bem como o desenvolvimento de alvéolo mamário, tá? E por último, efeito crescimento da maioria das células, o GH. Essa é a adenipófise, tá? Nos interessa, então, aquele de retângulo azul ali, de borda azul, FSH e LH nas gônadas, tá? Hoje a gente vai ver gônada masculina, testículo, e na aula de amanhã, ovário. Bom, adenipófise, a síntese se dá no soma, nos corpos neuronais, no hipotálamo, núcleo supraóptico e paraventricular, e a secreção ocorre nos botões terminais na neurohipófise. Então, existe um transporte axonal do hipotálamo até a neurohipófise, onde são armazenados. Vocês têm o ADH, o vasopressina, que age nos ductos coletores do rim, tornando ele permeável à água, aumenta a reabsorção de água, torna permeável, na verdade, o coletor para a reabsorção de água, também faz vasoconstrição. Isso com o professor Paulo Ivo. E a ocitocina estimula a ejeção do leite, o alvéolo mamário, aqui tem o ducto, o alvéolo mamário sintetiza leite, tem células miopiteliais que contraem, células miopiteliais que contraem por ação da ocitocina, né, e expulsam o leite para o ducto, descida do leite. E a ocitocina age no miométrio, promovendo contração. Durante a cópula, ou relação sexual, a liberação de ocitocina e promove contrações uterinas que ajudam a impulsionar o espermatozoide até o oviduto na fêmea. Sim? Até o oviduto na fêmea, ou trompa, geralmente chamada trompa de Fallope, tá? E durante o parto, essas contrações vão promover a expulsão do feto. Tá? Contrai fortemente o miométrio para a expulsão do feto. Então, na cópula, o impulso é do cérvix em direção ao ovário e durante o parto, a contração como um todo para expulsar o feto, tá? Pesando para que ele esteja na posição correta, né? Para poder sair. Bom, aqui você tem o hipotálamo com seus vários núcleos, apenas em forma de como ilustração, o núcleo arcuato que secreta GNRH, e aqui sim, você tem ali à esquerda, você tem o X, que é o feedback ou retroalimentação negativa, essa é uma inibição da secreção de mais hormônios. GNRH, hormônio liberador de gonadotrofinas, o R de releasing é liberando, se lê liberador. Releasing é liberando, mas se lê liberador. De gonadotrofinas, o que é gonadotrofinas? Tem afinidades pelas gônadas, FSH e LH. E as gonadotrofinas, LH e FSH. A adrenalina cancela a ocitocina? Eu acho que sim. Desculpa a minha ignorância nesse ponto. Eu acredito que sim.
mas eu vou ter que dar agora, de momento, não me recordo. Por ignorância minha, tá? Depois, amanhã eu te respondo, tá bem? Assim, ó, claro. O estresse, ativação do simpático, inibe a liberação de ocitocina, tanto é que na lactação, para retirada de leite, tem que ter um ambiente calmo tá certo isso, óbvio. Tem que ter um ambiente calmo para retirada do leite, porque se houver excitação, estimula o simpático e aí não tem mais contração da célula miopitelial, não há lactação. Sim? Por isso que eu sou sempre reclamo daquele cachorro latindo ao redor e a coitada da vaca tentando ejetar o leite, né? Tá certo? Tá certo. Não. Bom, vamos ver assim, ó. Do centro da figura você tem a célula de Leydig, célula intersticial, e bem à direita da figura você tem a célula de Sertoli, tubo seminífico, a célula de Sertoli, tá? Então, o GNRH, atuando sobre as gonadotrofinas, libera por um único tipo de célula gonadotrófa, no hipotálamo, né, na adipófise, libera o LH, que vai atuar na célula de Leydig, exclusivamente na célula de Leydig. Em resposta, a célula de Leydig produz testosterona e estradiol ali à esquerda. É fácil de guardar, ó, LH, célula de Leydig com L. Então, o LH se liga a receptor de membrana, já que ele é uma proteína, uma glicoproteína, exclusivamente na superfície da célula de Leydig. Não atua na célula de Sertoli, tá? Em resposta, produz testosterona e um pouco de estradiol. E essa testosterona lá embaixo, bem no centro da figura, a testosterona se difunde para a célula de Sertoli, onde vai manter, estimular a produção de proteínas, enzimas, né, para a manutenção desse epitélio germinativo. Bom, testosterona e estradiol inibem a liberação de mais LH, tanto estradiol como testosterona. Não é só testosterona, é testosterona ou estradiol, os dois, sim? E também a liberação de GNRH, para a liberação de LH. Sim? Bom, o FSH age exclusivamente na célula de Sertoli e, em resposta, produz ali à direita inibina, que também bloqueia a liberação de FSH pela célula gonadotrófica, o gonadotrofa, e também de GNRH. Bom, é uma única célula na adenipófise que secreta um único hormônio no hipotálamo, GNRH, que atua numa única célula na adenipófise, chamada gonadotrofa, e ela libera dois hormônios. Como é que é isso? É que o GNRH tem frequências diferentes. Uma baixa frequência, mais alta quantidade, a célula gonadotrofa interpreta como LH. Uma baixa intensidade, mais alta frequência desse GNRH, então uma liberação pulsátil, libera FSH. A célula gonadotrofa entende como liberação de FSH. É a mesma célula que produz os dois hormônios, tá? Isso fica bem evidente depois na fêmea, né? Então, essa liberação do GNRH, ela é pulsátil e tu libera tanto LH como FSH praticamente ao mesmo tempo. Não tem assim, uma maior quantidade de um ou de outro. Tá bem? Isso em macho. É bem diferente. Bom, então essa inibina não é hormônio antimileriano, é inibina. Ela bloqueia a liberação do GNRH para a célula gonadotrófica e para FSH. As frequências, sim, vamos ver depois disso amanhã. Uma alta intensidade, mas baixa frequência, como se fosse uma torneira aberta, de grande quantidade, sim, GNRH, a célula gonadotrófica vai liberar LH. Sim? Uma baixa intensidade, mas alta frequência, uma torneira pingando, pim. Sim, então, uma pequena quantidade de água, né? Mas de alta intensidade, alta frequência, né? Tim. Isso libera FSH, tá? Uma maneira de dizer assim, o FSH, a sigla é mais comprida que LH, então, pequena quantidade é uma mais frequente. Tá? Acho que isso ajuda isso. Na fêmea isso é bem evidente. Depois, tá? Então, de qualquer maneira, a liberação sempre vai ser pulsátil. Claro, senão como é que a célula vai diferenciar se vai liberar LH ou FSH? De acordo com a pulsação da liberação desse GNRH. Bom, lembrando, LH é exclusivo da célula de Leydig e FSH é exclusivo da célula de Sertoli. Muito bem. Aqui vocês têm à esquerda a primeira linha, a coluna é a célula de Leydig, no meio sangue, e na coluna da direita, tecido periférico. Periférico a quem? Ao testículo. Então vocês têm pele, tecido adiposo, cérebro, fígado, adrenal. E a enzima aromatase. Então, assim, como vocês viram nas aulas de endocrinologia,
hormônios esteroides são aqueles que são originados do colesterol, 27 carbonos, tá? Então, desse colesterol tem vários passos enzimáticos até chegar a um hormônio chamado androstenediona, em verde ali, em horizontal em verde, à esquerda, de baixa potência virilizante, androstenediona. Bom, essa androstenediona vai ao sangue, ele vai para o sangue, é um lipossolúvel, atravessa com facilidade, e ela é transformada na pele, tecido adiposo, cérebro, fígado e adrenal, em estrona, um único passo metabólico. Então, tem um hormônio androgênico de baixa potência, vai formar no estradiol de baixa potência, que é a estrona. De baixa potência, que é a estrona. Tá? O outro passo metabólico é a testosterona, que é o de maior quantidade, mais comum. Testosterona, que é mais potente que a androstenediona. No tecido periférico, que é transformado em estradiol, que também é o estrógeno mais importante. Tá bem? Então, a enzima é a aromatase, é a mesma, transformando androstenediona em estrona, um único passo metabólico, 19 carbonos para 18 carbonos, e testosterona é a mesma coisa, mas ele é mais potente, estradiol, que a estrona. Então, no sangue de um macho, vocês vão ter testosterona em maior quantidade, um pouco menos de androstenediona, a estrona e o estradiol. Então, todo machoxô tem um hormônio feminino no seu sangue, derivado do metabolismo no tecido periférico da testosterona e da androstenediona através da enzima aromatase. Tá? Essa estrona vai ser bem importante durante a gestação, porque assim, ó, já vamos dar a palhinha. Estradiol promove contração uterina. Ora, durante a gestação, o que tu menos quer é que esse útero fique movimentando, porque senão não vai ter produto para lá dentro. Então, a fêmea precisa de estrógeno, porque o estrógeno ele é mitogênico, faz a multiplicação celular, o útero está crescendo, né? A pele também cresce. Imagina, tem um produto que está crescendo lá dentro da fêmea. Então, a estrona, ela é mitogênica, mas não faz contração muscular. Então, durante a gestação, quem prepondera é a estrona, para não ter contração muscular, porque senão não tem fetinho que fique lá dentro. Tá? Vamos adiante. Essa está meio torta, essa figura. O que a gente vê assim? Vocês têm ali as 4 formas de ação do hormônio testosterona, as 4 formas de ação. Então, o LH atua na célula de Leydig, ela produz testosterona, que age na célula de Sertoli, e libera testosterona para o sangue. Ali você tem o T de testosterona está sobre 2 formas, um T livre e um T ligado a um barquinho. Aquilo é uma proteína plasmática, pode ser albumina, pode ser proteína específica de transporte de testosterona, né? Sex steroid binding, proteína ligadora de esteroides sexuais. Lembrando que como a testosterona é um hormônio esteroide, é lipossolúvel, precisa de algo navegável, alguma substância navegável dentro do plasma, que é líquido. Tá? Então, 95% da testosterona está ligada a essa fração proteica, chamada fração reserva, todo o conjunto de testosterona mais a proteína de transportadora, né? Lembrando que a albumina é o ônibus, né? Leva qualquer proteína, qualquer substância lipídica. Essa é a chamada fração reserva e 5% é a fração livre. Quem vai fazer a ação é a fração livre, porque é mais fácil de atravessar a membrana, não está ligada a proteína nenhuma. Então, em A você tem a ação da testosterona, ela entra dentro do citoplasma, se liga ao seu receptor e vai mexer no gene das células, ativando e ou inibindo os genes. Ativando e ou inibindo os genes. Por exemplo, o macho não tem glândula mamária desenvolvida, então a testosterona não deixa desenvolver ou se expressar o gene que estimularia, o conjunto de genes que estimularia a produção da glândula mamária, por exemplo. Tá? Bom, em B, ela é convertida em diedotesto dentro do citoplasma, daqueles tecidos que têm a enzima 5-alfa-redutase. Essa diedotesto liga seu receptor no citoplasma e vai até o núcleo também, estimulando ou inibindo genes que interessam a ação hormonal. A testosterona entra como se transforma em estradiol dentro do citoplasma através da enzima aromatase, né? Se liga ao seu receptor específico e também vai ao DNA. Por isso que a ação dos esteroides ela é uma ação de longa duração, porque não está liberando uma coisa feita já. Ele estimula a síntese de algo que será liberado depois. Então permanece uma ação por horas. Sim? Libera substâncias que vão ser liberadas, são sintetizadas e liberadas com o tempo pelas células. Não é assim, liga e desliga. Tem a substância empacotadinha e ela sofre exocitose. Não é isso. Né? Hoje se sabe que aquele retângulo, aquela célula bem à direita embaixo, teria ali um ponto de interrogação. Hoje já está claro, já se sabe que a testosterona também age a nível de membrana.
de membrana, em que ela favorece a endocitose de partículas, né, como a entrada de íons, por exemplo, íon cálcio para dentro das células. É uma ação de membrana, ela tem isso, né? Levou muito tempo para ser provada, porque o pessoal só acreditava na ação clássica ou ação genômica, né? Essa é uma ação não genômica, direto na membrana, imediatamente na membrana plasmática da célula, tá? Então, quem age é a fração livre, que não está ligada à proteína. Quando a fração livre fica depletada, se desliga um pouco dessa proteína transportadora para a sua ação. Quais são as ações do hormônio androgênio? O que ele faz no sujeito? Então, no período embrionário fetal, lá em cima, ou fetal, então, primeiro, lá em cima, desenvolvimento dos caracteres sexuais primários. Se eu tenho os primários, é porque tenho os secundários. Os primários diz respeito à genitália. Todo caráter sexual primário diz respeito à genitália, que é aquele aparelho reprodutor que é fundamental para a reprodução. Então, se não tem pênis, se não tem vagina, se não tem útero, se não tem testículo, não tem reprodução. Isso é um caráter sexual primário. Então, no caso do macho, é o ducto mesonéfico e o seio genital, que vai originar o escroto e o pênis. Sim? Bom, o que é o secundário, então? O secundário são aquelas características morfofisiológicas decorrentes da presença de hormônio masculino no sujeito. Então, a massa muscular, distribuição do tecido adiposo, barba ou pelos maiores no macho, um esqueleto mais possante. Isso é a característica sexual secundária, que não está ligada à reprodução diretamente. Simplesmente é efeito hormonal, de hormônios masculinos. Sim? Na fêmea, a mesma coisa. Características sexuais secundárias decorrentes de hormônio feminino, no caso, estradiol. Tá? Bom, desenvolvimento volumétrico do testículo e, por último, permeabilidade do canal inguinal, para que o testículo e mamíferos terrestres, não aquáticos, possam ser colocados dentro do escroto. Bom, período pré-púbere até o fim da vida do sujeito é o desenvolvimento e a manutenção dessas características primárias e secundárias. A manutenção delas precisa da presença constante de hormônio masculino. Sim? Só ver também que o estradiol também está relacionado com algumas dessas características primárias e secundárias. Bom, quais são as ações sobre caracteres sexuais primários? Desenvolvimento do aparelho genital masculino, já vimos isso, testosterona, né? Desenvolvimento do ducto de Wolff ou mesonéfico, a manutenção das condições secretoras do epidídimo, tose astocítico e glândulas anexas, preservação das condições termorreguladoras para espermatogênese. Então, vamos ver isso aqui, como é que isso funciona. Preservação das condições termorreguladoras para o espermatozoide, tá? Espermatogênese. Isso acontece em mamíferos terrestres que o escroto está fora do corpo, no sentido de que ele tem fora da temperatura corporal como um todo. Caracteres sexuais secundários. Aspectos morfológicos. Maior tamanho do macho, esqueleto mais possante, crânio mais largo, mamas rudimentares. Mamas rudimentares. Aqui eu tenho a inibição ou a não expressão de genes que estimulam a produção de glândula mamária, né? Aspectos fisiológicos, secreções mais intensas, é demais, né? Maior anabolismo proteico, espírito combativo, maior concentração eritrocítica. Vamos ver assim, ó. Já vamos ver sobre aspectos morfológicos do esqueleto, tá? Em relação a aspectos fisiológicos, maior anabolismo proteico, anabolismo é síntese. Anabolismo é síntese. Então, maior anabolismo proteico. O pessoal que quer ter maior massa muscular, toma hormônio masculino, além do que ele produz, porque estimula fortemente a síntese proteica, incluindo o músculo. Então, a gente fica com o músculo maior. Tá? Fica mais agressivo também. A testosterona causa agressividade. Sim? Maior concentração eritrocítica, porque como tem maior massa muscular, o macho tem maior massa muscular, porque o hormônio sintetiza muito mais proteína do que o hormônio estradiol. Por ter maior massa muscular, a quantidade de eritrócitos tem que ser maior, porque tem maior tecido. Bom, aí temos alguns senões. Como medicamento, tu usa hormônio androgênico, a tal da bomba, por exemplo, testosterona e seus derivados, né? Tu usa em situações que eu tenho uma degeneração do corpo, como, por exemplo, aquela esclerose lateral amiotrófica, em que eu tenho uma degeneração da comunicação do sistema nervoso central com a periferia, né, musculatura, né, por exemplo, para a questão muscular, não respira direito. A AIDS, que é uma doença degenerativa também, é para que o corpo possa sustentar, para que a musculatura possa sustentar aquele corpo. Por isso que dá anabolizante. Sim?
O problema do anabolizante em excesso, e isso eu me lembro de um caso de 2 rapazes que foram na farmácia do Jockey, compraram anabolizante para cavalo e injetaram neles. 2 dias morreram, porque tiveram insuficiência cardíaca severa, né? Bom, por isso que teve a morte, né? Então o Jockey deixou de vender anabolizante por causa disso, por causa desses 2 guris, que queriam ter massa muscular e acabaram dentro de um caixão. O problema do anabolizante, uma das coisas que ele faz é assim, o sangue arterial, ele causa gangrena porque ele causa uma alteração no calibre das veias. Então, o sangue arterial manda sangue, mas as veias estão obstruídas e esse sangue não volta para o coração, causa necrose, morte do tecido de membros, e a pessoa acaba cortando pé, perna, né? Por excessivo anabolizante, porque altera a vascularização, né? O professor Túlio de Rose, nos deu uma palestra na veterinária sobre o uso de anabolizantes, e ele era presidente do Comitê Olímpico Internacional Antidrogas. Ele era presidente do Comitê Olímpico Internacional Antidrogas. E ele dizia assim, ó, a propaganda mais cretina que ele conhecia era de anabolizante. E colocaram um cara forte do lado, musculoso, e uma moça muito bonitona do lado, né? Propaganda enganosa, porque assim, ó, o anabolizante, o hormônio masculino, o que ele faz? Ele acaba com o eixo do FSH e do LH. Então o sujeito fica cheio de desejos, mas o pinto não levanta. Ele não tem ereção. Então não vai às vezes de fato. Então por isso a propaganda daquela moça, porque não funciona, né? E tu acaba também com a lista hematogênica, porque tu está acabando com o FSH e LH. Estimula a virilização por ação da testosterona nos centros nervosos. Superiores, né? A ideia de libido, aumenta a libido, não a virilização. A virilização também, mas o libido, o interesse por alguém estimula o libido, mas não chega às vezes de fato, tá? E espírito combativo, essas brigas de gangue, é porque o pessoal toma anabolizante e a testosterona estimula a agressividade, então eles brigam entre si. Sim? Bom, então tem que ter muito critério para usar anabolizante. Sempre uma doença degenerativa, né? O que tem a ver hormônios esteroides com mineralização? Então, na figura da esquerda, vocês têm uma cartilagem chamada disco epifisário, bem no meio ali, transversal em cima, em azul, sim? E depois o osso, a epífise, em cima, né, coberto por uma cartilagem. Então, assim, o osso cresce enquanto esse disco de cartilagem horizontal ali, disco epifisário, não for mineralizado. No momento que ele for mineralizado com carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, o que acontece? Ele para de crescer. Aí para de crescer o osso, tá? Meu filho era adolescente, está em fase de crescimento, o raio-x que ele tirou tinha espaços entre as epífises, porque a cartilagem não faz opacidade do raio-x, fica uma linha preta, então ele tinha um espaço grande que as cartilagens, estavam em fase de crescimento, as cartilagens não estavam ainda mineralizadas, tá? Bom, por que um macho tem maior tamanho que a fêmea, proporcionalmente, né? Então, assim, ó, o que diz o primeiro vizinho lá à direita? Enquanto a cartilagem de crescimento não mineralizar, o osso está crescendo. Muito bem. O estradiol mineraliza melhor e mais rápido o osso. Portanto, mineraliza a cartilagem de crescimento mais rápido que a testosterona. Como mineraliza, deixa de crescer, deixa de se alongar. Então, por isso que as fêmeas são menores de tamanho que os machos. As fêmeas são menores. Vamos ver depois disso, tá? As fêmeas são menores de tamanho que os machos. Proporcionalmente, entre as espécies, salvo características genéticas, as fêmeas são menores que os machos. Porque o estradiol é melhor mineralizante, tá? Bom, aí temos um abacaxi. O que acontece? Em humanos, as mulheres pós-menopausa, período de vida em que o ovário não produz estradiol, aos 50 anos, por que não produz mais estradiol? Porque os folículos foram gastos desde a adolescência até os 50 anos, o ovário não tem mais folículo, não tem mais gameta feminino, cessa o ciclo. E quem produz o estradiol é o folículo em crescimento. Como não tem mais folículo, não tem mais estradiol, tá? Então, tem tendência a ter osteoporose, má mineralização do osso, por falta de estradiol. O ovário aos 50 anos, em mulheres, em outras espécies não acontece. Não se sabe que ciganos e macacas, orangotango, chimpanzé, gorila fazem menopausa. Ninguém não se conseguiu ainda, que eu saiba, o pessoal descobriu isso. Mas nas mulheres não tem a menopausa, cessa a produção de estradiol. Então há necessidade, quem tem tendência à osteoporose, é uma reposição com muito critério de hormônio feminino, estradiol, porque estradiol é mitogênico. Quem tem histórico de câncer na família, câncer de seio, útero, não pode tomar estradiol,
nem, talvez, e com muito critério ainda o sintético, porque vai fazer mitose e poderá desenvolver câncer. Isso é um grande abacaxi. Então, as pessoas assim, caí e quebrei o fêmur. Não, tu quebrou o fêmur e aí tu caiu. Porque assim, ó, aqui eu tenho o acetábulo, esse meu osso aqui é a bacia, tá? Esse aqui é o acetábulo onde fica o fêmur. O fêmur ele é assim, ó. Esse aqui é o colo do fêmur. Ele não fica assim, ele é assim. Então, ele está sustentando o peso. Se eu tenho uma osteoporose, uma má mineralização por falta de estradiol, rompe esse colo do fêmur e aí a pessoa cai. Não é porque ela caiu e quebrou, não, ela quebrou e depois caiu. Só que como é imediato, né? Pensa que caiu, quebrou o osso. Não, senhora. Tá? Não sustentou o peso por falta de estradiol. Então, como a testosterona mineraliza, mas tem efeito mais tardio, por isso o cara cresce, enquanto a fêmea, a mulher e as fêmeas já atingiram um tamanho específico. Lembrei agora, eu fui lembrado, né? A hiena, os canídeos, a fêmea hiena, ela é mais agressiva que as demais fêmeas, que a loba, que a coiote. Por quê? Porque ela tem mais testosterona, proporcionalmente, que as outras fêmeas. A hiena é mais agressiva porque ela tem mais testosterona, está medido já no sangue, do que as outras espécies canídeas, fêmeas, tá? A fêmea hiena. Bom, como é essa termorregulação do testículo? Então, assim, o que acontece? A veia artéria espermática, né, ela passa no meio de veias, chamado plexo pampiniforme. Então, tem um emaranhado de veias que levam o sangue do testículo para o corpo, como um todo, né, para o abdômen, né? Essas veias têm sangue resfriado do escroto e elas passam como uma serpentina pela artéria. Então, a artéria está mandando sangue aquecido, 38 graus, para o testículo, e à medida que esse sangue arterial ele desce, né, essas artérias retiram esse calor, trocam calor com as veias, trocam calor com essa artéria, capturam esse calor, o sangue venoso volta aquecido, porque tirou o calor dessa artéria, e esse sangue arterial ele é resfriado para o testículo. Isso acontece em mamíferos terrestres, tá? Vamos ver aqui no esquema, ó. E quem faz a manutenção disso é a testosterona. Então, em azul, vocês têm as veias, e em vermelho a artéria, sim? Veias testiculares, artéria testicular. Isso foi tirado, então, daquele livro do Sanger, né? Então, aqui vocês têm, então, uma artéria cercada por veias do plexo pampiniforme. A artéria traz sangue aquecido do corpo, né? E as veias têm o sangue já resfriado do escroto, tá? Esse esquema é bem interessante, ó. Lá em cima você tem sangue do corpo, bode não é bode, é corpo, né? A 39 graus centígrados, que é uma média bem adequada da temperatura dos animais domésticos. Esse sangue desce, e à medida que ele desce, por entre as veias, a perda de calor da artéria para a veia se aquece e o sangue se resfria, de modo que, lá do testículo, a artéria chega com 33 graus centígrados, em média, e a veia vai subir com uns 39, para evitar choque térmico, tá? Isso acontece em mamíferos terrestres. Chama-se plexo pampiniforme. E bem à direita, naquele quadrado de borda preta, vocês têm, então, um esquema dessa troca de calor. Assim, bem como se fosse uma serpentina. Claro que se esse sistema venoso ele é inadequado, mal formado, o que acontece? Chega sangue arterial aquecido no testículo. E a desgraça é que as enzimas testiculares, no metabolismo da célula testicular, trabalham com temperaturas em torno de 32, 34 graus centígrados. Se a temperatura aumenta muito, vai prejudicar o metabolismo e vou ter má formação do epitélio germinativo, porque as enzimas do testículo são feitas para atuar em temperatura abaixo da corporal, em mamíferos terrestres. Tá? Bom, essa figura mostra à esquerda um touro da mesma raça da fêmea à direita. Nota que ele tem uma massa muscular, a tábua do pescoço é puro músculo, por efeito de testosterona, e a fêmea também tem músculo, mas ela tem uma distribuição de gordura por toda a superfície e não demonstra tanto essa massa muscular. Sim? Também testosterona estimula a agressividade, que eu tenho 2 carneiros brigando para poder se reproduzir no harém de fêmeas, né? Isso é dado também pela testosterona. E aqui você tem um exemplo, eu acho um exemplo extremo de dimorfismo sexual, duas morfologias, né? Ali em cima bem à direita, isso aqui é chamado de elefante marinho, que está na Patagônia. O macho é à esquerda, aquele monstro, pesa até 1 tonelada, e a fêmea, essa menorzinha aqui, tá? Então, o que está escrito ali à direita, no primeiro quadrado de cima?
a brutal diferença, considerada brutal entre o macho e a fêmea, porque é absurdo o tamanho, tá? Então, os machos embaixo, os machos brigam fortemente pelo território e pelo harém das fêmeas, podendo levar à morte dos oponentes. Que interessante, esses machos, eles vêm com uma semana de antecedência para o local de reprodução antes das fêmeas. Então, existe um cio também de macho. Como é que ele sabe que daqui a uma semana vão chegar fêmeas nesse local? Então, eles já vão porque chegam antes, para demarcar território. Demarcar território, tá? São extremamente agressivos, tem em torno de 50 fêmeas em cada harém. Se ela escapa, ele pega, ele dá um pau, é uma coisa, a natureza, esse ponto é meio trágico. Ele dá um pau na fêmea, e não mandou ela ir borboletear em outro harém. E às vezes muitos filhotes morrem, porque nas brigas dos machos, azar que o filhotinho esteja no meio, porque ele vai ser esmagado pelos bichos, faz parte do processo. São muito agressivos. Então você vê no YouTube, tem esse documentário bem interessante, né, desses elefantes marinhos, estão presentes na Patagônia. É um exemplo, caso de dimorfismo sexual e essa testosterona tornando extremamente agressivos. Bom, aqui são as várias ações da testosterona, diedotestosterona e estradiol. Notem assim, ó, no penúltimo quadrado à direita, marca de padrão masculino de gonadotropina para impulso sexual. O estradiol também está envolvido na libido. O estradiol também está envolvido na libido, no interesse por um outro sujeito ou sujeita. Sim, não importa. Interesse de libido por algum parceiro ou parceira. Estradiol está envolvido. Não é só o hormônio masculino. Estradiol também. Tá? Muito bem. Aqui você tem, então, várias espécies de aparelho reprodutor de várias espécies. Não vamos entrar em detalhes, porque isso vocês vão ver depois na fêmea como fica mais fácil o processo. Lembrando que o cão tem o bulbo peniano e o pintinho. Isso aqui nós vamos ver depois quando estudarmos a cópula. Nas demais espécies fica mais fácil de entender. Tá? Tá bem, pessoal? Vamos para a gravação? Alguma pergunta?